Olha, na minha opinião, o PT deveria avaliar melhor a situação atual e preparar o mais rápido possível uma proteção ao Lula contra o Arthur Lira, porque o bichinho vai vir babando em 2023 com risco de impeachment. E até mesmo o PT está tentando ali fomentar uma candidatura de oposição contra o Lira. Eu acho que isso é só para tentar dar uma acalmada no deputado agora que ele está fraco. E na minha opinião, a melhor forma para o Lula se proteger do Arthur Lira é com a frente ampla. Na sua opinião, você acha que o Arthur Lira ele vai querer se vingar? Você acha que é uma boa ideia fazer uma candidatura de oposição ao Lira? E a melhor forma do Lula de enfrentá-lo é com a frente ampla? Deixe o seu like se você gostou das derrotas que o Lira sofreu e se inscreva no canal. E ontem eu acredito que você ficou sabendo, Arthur Lira sofreu duríssimas derrotas no STF. A primeira derrota ocorreu na virada de domingo para segunda-feira, quando Gilmar Mendes acatou o pedido do Randolfo Rodrigues e tirou o Bolsa Família do teto de gastos. Link aqui no card para que você entenda a história toda. E sem a necessidade do Bolsa Família ficar no teto de gastos, a importância da PEC da transição para o governo Lula deu uma baixada, retirando poderes da negociação do Lira. Em seguida, o STF, no final da manhã de ontem, votou para decretar o orçamento secreto inconstitucional no voto do Ricardo Lewandowski. Link aqui no card também. E o Lira, ele acabou perdendo o seu principal instrumento de negociação para ser novamente presidente da Câmara dos Deputados em 2023. Em menos de 24 horas, o Lira perdeu praticamente todos os seus poderes. Só que é claro que ele tá achando que isso tudo tem um dedo do Lula e do PT, que houve uma armação do Lula com os ministros do STF para derrubá-lo. E ele está possessinho. O Arthur Lira ele está possesso. Talvez ele tenha até apertado algum pescoço ontem, porque ele tem essa mania, diz aí o Renan Calheiros. E é por isso que eu vejo que o PT precisa avaliar essa situação e criar o mais rápido possível uma proteção política para o Lula contra o Arthur Lira em 2023. E na minha opinião, a melhor forma de fazer isso é justamente com a frente ampla. O PT está muito resistente em dar e entregar ministérios mais importantes ou ministérios da primeira prateleira para pessoas que não sejam do próprio partido, ou seja, que não sejam do PT. O PT está muito resistente em ceder espaço para indicados do PSB, indicados do Geraldo Alckmin, para o MDB, principalmente para Simone Tebet e Marina Silva. O PT precisa entender que a vitória do Lula em 2022 não foi graças ao PT. E o próprio Lula falou isso já em entrevista. O que fez com que o Lula vencesse foi o histórico dele e essa frente ampla que foi formada e prometida por Lula. Então é importante que Simone Tebet tenha destaque, que Marina Silva tenha destaque, que Lula de fato faça um governo que não seja um governo do PT, mas um governo de reconstrução e de frente ampla. Porque se não for, a imprensa vai começar a encher o saco e isso fomenta o Arthur Lira em 2023, porque a gente não sabe quais serão os poderes dele, a dimensão dos poderes do Lira. E aí ele pode começar a fazer o governo Lula um verdadeiro inferno com ameaças até mesmo de impeachment, caso ele tenha influência grande na Câmara dos Deputados. Na minha opinião, a melhor forma de proteção é com a frente ampla. Mas qual é a sua opinião? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E aproveitando esse momento que o Arthur Lira ele está fraco, o PT começa a ventilar a possibilidade de uma candidatura de oposição a ele em 2023. Alguns nomes, segundo a Mônica Bergamo, foram ventilados, como Guilherme Boulos, do PSOL, Marina Silva da Rede e o Luciano Bivar do União Brasil. O nome do Luciano Bivar já era ventilado há muito tempo. Desde meados desse ano havia essa possibilidade, o Luciano Bivar ser apoiado até mesmo pelo Lula para ele ser o presidente da Câmara dos Deputados. O União Brasil tem votos porque tem uma bancada grande. Eu vejo que de todos esses nomes, Marina, Boulos e o Luciano Bivar, o mais favorito, ou que tem mais condições de enfrentar o Arthur Lira, é justamente o Luciano Bivar. Será que ele vai sair? Sempre foi muito especulado, ele está até apoiando a candidatura do Arthur Lira, o Elmar Nascimento, que é o relator da PEC da transição, é aliado do Lira, então nós temos que ver como vai ficar todo esse quiprocó. Quiprocó, até trava um pouco a língua. Outro que está também cotado, até o final de semana, houve até essa ameaça, essa possibilidade do Lula contra o Arthur Lira, é o Eunício Oliveira, que já foi presidente do Senado, agora é deputado federal
pelo MDB, até talvez com uma chapa com o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. Isso poderia trazer muitos votos, até mesmo da bancada religiosa, tendo a quantidade de votos necessária para derrotar o Arthur Lira. Também expliquei essas ameaças que o Lula tem feito ao Arthur Lira, link aqui no card. Pode ser uma composição dos dois, uma chapa dos dois, ou um apoio ao Marcos Pereira isolado, sem estar composto com o Eunício Oliveira. E quais são os objetivos do Lula? Porque isso é importante. Sempre a gente ficou sabendo que o PT não queria peitar o Arthur Lira para evitar um episódio Arlindo Chinaglia contra Eduardo Cunha, como aconteceu em 2015. Dilma forçou uma candidatura do Arlindo Chinaglia contra o Eduardo Cunha, Dilma foi derrotada e o resto é história. O Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment contra Dilma, transformou o governo em um verdadeiro fuzuê e aí Dilma acabou saindo. O PT teme que isso volte a se repetir. Então o que eu vejo? Essa possibilidade de candidatura é somente uma forma do PT ir para cima do Arthur Lira nesse momento que ele está enfraquecido na negociação e pressioná-lo um pouco mais. Pelo menos é isso que eu vejo. Então o PT fala, já que você perdeu tudo e não vai aprovar a PEC, a gente vai apoiar a candidatura de um outro candidato. Talvez do Luciano Bivar, a gente tem esse poder de convencimento. Então assim, se você quiser ser novamente presidente da Câmara dos Deputados, abaixa a tua bola, fica quietinho que a gente apoia você. Então se você apoiar a PEC da transição e aprová-la, porque é isso que o Lula quer. O Lula quer aprovar a PEC da transição com um gesto simbólico de reconstrução e união nacional, que ele não vai passar por cima do Congresso. Então se você aprovar a PEC da transição, a gente garante o apoio a você na presidência da Câmara dos Deputados e não apoiamos outro candidato. Beleza? Beleza, você não vai querer colocar impeachment na jogada porque perdeu o orçamento secreto? Não, vamos fechar o acordo aqui, apoiamos você, não apoiamos o Bivar e aí tá precificada, apaziguada a situação. Pode ser? Pode. Eu vejo que essa é a grande jogada. Só que o Arthur Lira, ele tá querendo desafiar. Porque ele tá se sentindo mais poderoso do que o presidente vitorioso. O poder subiu a cabeça do Arthur Lira. E não aprovar a PEC da transição, esse jogo duro que ele tá fazendo, é uma palhaçada toda, porque o primeiro pedido de um presidente vitorioso, de um pleito, ele é quase um pedido imperial. Você não nega esse pedido. E o Arthur Lira está querendo subverter essa lógica histórica. Ele quer peitar o pedido de um presidente que acabou de ser vitorioso. Ele quer mostrar que ele de fato tem mais poderes do que o presidente da República. Olha só a megalomania do princeso da Barra de São Miguel. Ele quer ser o princeso do Brasil, o primeiro-ministro. Só que ele, querendo barrar o Lula, ele vai se dar mal. Ele já percebeu isso nessa semana. E nós temos pressupostos históricos que mostram que todos aqueles que tentaram peitar o presidente da República, um dos primeiros que se deu mal foi o Ibsen Pinheiro. Você que é muito jovem, tenho toda certeza, não vai lembrar quem foi o Ibsen Pinheiro, mas ele era o presidente da Câmara dos Deputados que abriu o processo de impeachment contra o Fernando Collor, isso em 92. 2 aninhos depois, sabe o que aconteceu? Ele foi cassado por conta da CPI dos anões do orçamento. Aí depois tentou disputar, perdeu, virou vereador de Porto Alegre, deputado estadual, virou deputado federal e faleceu em 2020. Mas ele se deu mal. Quem também se deu mal foi o Cunha. O Cunha, que foi o grande professor do Lira, botou o impeachment na jogada e depois foi preso. E olha o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, em 2019, ele tentou peitar o Bolsonaro, fez uma frente de proteção ali no Congresso contra o Bolsonaro, se deu mal também. E se deu mal de um jeito feio, porque ele foi traído pelo Democratas, que começou a migrar para o Arthur Lira. Eles não votaram no Baleia Rossi, que era o candidato do MDB para a sucessão do Maia. Todos eles traíram e foram para o Lira. Então assim, a história está aí para mostrar que peitar presidente, Lira, não é uma coisa boa. Pode ser mais um erro que ele está cometendo, de tantos que ele já cometeu. E se ele começar a querer ficar de crina em pé, ou de crista em pé, vamos lembrar que ele tem processo no STF. E se o Lula é poderoso o suficiente para influenciar na votação do orçamento secreto, por que o Lula não pode ser poderoso o suficiente para desengavetar algum processinho contra ele?